E se eu lhe dissesse que a maneira como você tem falado com o Criador, a maneira exata que lhe foi ensinada, está ativando um bloqueio em vez de abrir uma porta para a sua abundância? Imagine por um instante que durante toda a sua vida você foi instruído a usar um dial de rádio específico, uma frequência de sintonia específica, mas essa frequência está na verdade configurada para receber apenas a estática do quase, a interferência do talvez, ou o eco vazio da necessidade. A grande e muitas vezes dolorosa verdade é que 90% das pessoas que oram, que buscam fervorosamente a transformação de sua realidade, estão sem saber utilizando uma linguagem que codifica a escassez, a petição desesperada e a dependência crônica. Eles se aproximam do divino não como herdeiros de uma promessa ilimitada, mas como mendigos à beira de um caminho. E é justamente essa postura, essa tonalidade vibracional de carência, que impede a manifestação completa e irrestrita. Mas agora, prepare-se para uma reviravolta que não é apenas um conceito espiritual, mas uma tecnologia da consciência. O segredo para desencadear uma mudança radical em 2026, uma transformação que reescreve cada linha da sua existência financeira, emocional e física, não reside na intensidade do seu pedido, mas na frequência da sua demanda. Não é o quanto você suplica, mas o quão inabalavelmente você declara. A chave que vamos desdobrar aqui, agora, é a postura, o dial interno que você precisa girar para sair da frequência do espero que e entrar na ressonância do eu sou e já está feito. Esta é a linguagem que Deus não apenas ouve, mas a qual ele responde instantaneamente, porque é a linguagem da própria criação. O cenário é este. Estamos na iminência de um ano que servirá como um divisor de águas energético e cronológico. O ano de 2026 não é apenas uma data no calendário, é um limiar quântico onde a velocidade de manifestação será drasticamente acelerada para aqueles que estiverem alinhados. É um momento de colheita, mas para colher, o plantio deve ser feito com sementes de certeza e não de dúvida. A maioria das pessoas, infelizmente, continua presa no ciclo vicioso da oração do tipo: por favor, me ajude a pagar minhas contas. Por favor, cure esta doença. Por favor, traga amor para minha vida. Onde reside o problema? A dor é palpável. O indivíduo que repete a mesma prece há anos, testemunhando as mesmas portas se fecharem, a mesma falta de progresso. Ele luta contra a maré da dívida que parece aumentar a cada mês, contra a solidão que se aprofunda a cada anoitecer, perdendo não apenas dinheiro e tempo, mas o que é mais devastador, perdendo a fé na eficácia do próprio diálogo com o transcendente. Eu mesmo lutei com a sensação de que minhas orações eram apenas palavras jogadas ao vento, uma performance desesperada que me deixava ainda mais exausto e vazio. Quantas vezes você se sentiu exausto por ter que convencer o universo ou o Criador da sua dignidade ou da sua necessidade? Essa luta contínua com a escassez, essa dança macabra entre a esperança e a decepção, é o sintoma de uma comunicação quebrada. E é por isso que precisamos urgentemente mudar a estrutura interna desse diálogo. O que realmente aconteceu para que a oração, que deveria ser a ferramenta mais potente de cocriação, se tornasse um exercício de súplica repetitiva? Qual é a linguagem específica que devemos abandonar agora para que 2026 se torne o ano da materialização instantânea? E, mais importante, o que acontece quando você para de pedir e começa a declarar a sua realidade como se ela já fosse uma verdade consumada? Para começar a desmantelar essa antiga estrutura, precisamos entender a falha fundamental do modelo de petição. O modelo tradicional de oração, aquele carregado de se for da sua vontade ou eu imploro, pressupõe que o Criador é uma entidade distante, que precisa ser persuadida ou lembrada das suas necessidades, como um pai que esquece de alimentar o filho. Essa perspectiva, embora bem intencionada, é teológica e vibracionalmente limitante. Ela coloca você no papel de um servo, que não tem acesso direto aos tesouros da casa, reforçando a sua condição de insuficiência. Pense na metáfora da semente. Quando você planta uma semente, você a rega, você a cuida,
Mas em nenhum momento você se ajoelha na frente da semente e implora: por favor, cresça, eu te peço, por favor, me dê o fruto. Você simplesmente confia na lei da natureza, na programação intrínseca da semente e na certeza do processo. A linguagem que proponho que você adote é a linguagem da certeza divina. A certeza de que você não é uma semente esperando para ser fertilizada, mas sim a árvore que já está plantada, já está nutrida e que tem o fruto inerente. A maioria das pessoas reza a partir de um estado de vazio. Elas oram pela riqueza quando se sentem pobres, oram pela cura quando sentem a dor da doença, oram pelo amor quando se sentem desesperadamente sós. E o universo, sendo um espelho perfeitamente fiel, apenas amplifica e reflete o estado emocional e vibracional subjacente. Se você se aproxima de Deus sentindo-se pobre, a sua oração está codificada com a frequência da pobreza. O divino, ou o campo quântico, não responde às suas palavras superficiais, ele responde à sua frequência dominante. Portanto, a oração de carência só atrai mais cenários que validam a carência. Vamos mudar o ritmo por um momento, introduzindo um padrão que quebra a fadiga da mente. A física quântica nos ensinou algo que os místicos sempre souberam. O observador colapsa a onda de probabilidade em realidade. Quando você ora a partir da carência, você está observando a sua vida através da lente da falta, e essa observação é o que mantém a falta em existência. A oração empoderada, a oração que transforma a sua realidade em 2026, é a oração que se baseia na pré-existência. Para iniciar esta transformação, comece abandonando as 3 palavras mais perigosas no seu vocabulário espiritual. A primeira é espero. Eu espero que a situação melhore. A esperança, em excesso, é uma forma passiva de aguardar, que não exige ação nem alinhamento vibracional. A segunda é tentar. Eu vou tentar orar melhor. Tentar é admitir a possibilidade da falha antes de começar. E a terceira, e talvez a mais insidiosa, é se. Se for da sua vontade que eu prospere. Embora essa frase pareça humilde, muitas vezes ela é usada como uma cláusula de escape para o medo. Ela terceiriza a responsabilidade da sua cocriação. A linguagem de 2026 é a linguagem da afirmação categórica, aquela que não deixa espaço para a dúvida. Não se trata de convencer a Deus, trata-se de convencer a si mesmo do seu status divino. Você não é um servo, você é um filho, uma filha, um herdeiro legítimo. E um herdeiro não implora por sua herança, ele a assume. Pense nisso. O universo é um oceano de possibilidades infinitas. Quando você pede ajuda, você está mergulhando um copo nesse oceano. Quando você declara "Eu sou prosperidade", você está tirando o copo e reconhecendo que você é o oceano. Essa é a virada que muda tudo. Essa transição da petição para a declaração, da escassez para a suficiência, é o fundamento que estabelecemos agora, nesta parte 1, antes de entrarmos nos comandos verbais específicos nas próximas sessões. Nós precisamos nos reengajar com urgência, com o poder inerente à nossa própria voz. A oração ineficaz é murmurada, a oração transformadora é vibrada com autoridade. O que tem mantido a maioria das pessoas presas é a crença limitante de que a manifestação é um processo linear e lento que exige sofrimento ou longos rituais. Isso é uma mentira que foi implantada para manter o indivíduo desconectado de seu poder inerente. O divino está pronto. A porta está aberta. O problema é que a maioria das pessoas está batendo na porta com os pés, enquanto mantém a chave na mão. A virada de chave acontece quando você se coloca na frequência da gratidão antecipada. Não espere a bênção para agradecer. Agradeça pela bênção que você já tem em potencial. Você não diz, Deus, eu preciso de um novo emprego. Essa é a linguagem da falta. Você diz, eu sou grato pela minha posição atual de plenitude, onde minha criatividade é valorizada e minha recompensa é abundante. Observe a diferença brutal na vibração. A primeira frase vibra com a urgência da necessidade. A segunda vibra com a calma e a certeza da posse. É a diferença entre o sussurro temeroso e o rugido confiante.
O clímax desta primeira fundação reside na revelação de que Deus, ou o universo, chame como quiser, é uma entidade que não responde à nossa súplica, mas sim à nossa identidade. Você tem sido identificado como um sofredor, um lutador, alguém que precisa ser resgatado. 2026 exige que você mude essa identidade para a de um mestre co-criador, alguém que opera a partir da realidade que deseja experimentar. Portanto, o grande segredo revelado agora, a fundação que você deve assimilar antes de seguirmos, é este. Pare de falar com Deus sobre o tamanho do seu problema e comece a falar com o seu problema sobre o tamanho do seu Deus. É uma mudança de perspectiva, de foco e, crucialmente, de vocabulário. A partir deste momento, você não está mais implorando por um milagre. Você está exigindo o seu direito de nascimento divino. Eu não sou mais limitado pelas circunstâncias passadas. Eu sou a manifestação imediata da prosperidade incondicional. A transformação de sua realidade em 2026 não é um evento futuro que será gentilmente concedido. É o resultado inevitável de você começar a falar a linguagem da certeza divina hoje. Esta é a fundação, a certeza absoluta de que tudo o que você busca já está dentro de você esperando a sua declaração para se materializar. Se você está cansado de viver no quase, se você está exausto da luta e pronto para sair da frequência da carência e entrar na frequência da riqueza absoluta, pare tudo o que está fazendo, assimile este ensinamento sobre a postura, a frequência e a identidade e esteja pronto. Apenas a fundação da certeza absoluta pode sustentar a realidade monumental que está prestes a se manifestar. Prepare-se, pois nas próximas partes vamos mergulhar nas palavras exatas, nas frases de poder e nos rituais mentais que reescreverão o seu destino. Não perca um segundo a mais. Este é o ponto de virada. A sua vida de 2026 começa com a palavra que você decide declarar neste exato instante. Clique agora e prepare-se para transformar a sua vida em 24 horas, ajustando o dial para o nível máximo de manifestação. O tempo da espera acabou. O tempo da declaração começou. E se eu lhe dissesse que 90% das pessoas que buscam uma transformação profunda, que oram com fervor, que se dedicam a rituais de fé, falham em materializar a mudança que tanto almejam? 90% de corações sinceros, de joelhos dobrados, de almas sedentas, que permanecem presas no ciclo da estagnação, repetindo os mesmos padrões ano após ano, aguardando por um milagre que parece sempre escorregar entre os dedos. A falha não reside na falta de fé, e muito menos na indisponibilidade da fonte divina. A falha, para a grande maioria, está na maneira, na cadência, na frequência, na própria arquitetura da linguagem utilizada. Mas eu descobri o segredo que mudou tudo, que inverteu essa estatística implacável, revelando que a chave mestra para a transformação não é a quantidade de tempo gasto em meditação, mas a qualidade e a autoridade da conversa estabelecida. Estamos falando aqui da jornada de um indivíduo comum, talvez como você ou alguém que você conheça, que se encontrava no turbilhão da vida moderna, exausto pelas tentativas fracassadas de alinhar sua realidade material com seus sonhos mais elevados. Esse indivíduo, que chamaremos de o buscador, estava no limiar de 2026, olhando para trás e vendo um rastro de resoluções não cumpridas, de potencial não explorado. Onde? No silêncio de seu quarto, nas madrugadas insones ou no meio do barulho ensurdecedor da rotina. Ele buscava desesperadamente um canal de comunicação que fosse além do pedido desesperado ou da súplica. Ele sabia que 2026 tinha que ser diferente, mas não sabia como forçar o universo a cooperar. O conflito era excruciante. O buscador sentia que suas preces eram apenas murmúrios perdidos no vento cósmico. Ele sentia a dor da repetição estéril. Ele pedia por prosperidade, mas sua conta bancária gritava escassez. Ele pedia por paz, mas seu espírito estava em constante alarme. Essa desconexão era o obstáculo primordial. Ele lutava contra a dúvida de ser ouvido, perdendo energia, tempo e, o mais importante,
esperança, a cada dia que o calendário virava. Sua linguagem era a linguagem da carência, e o universo, sempre obediente, apenas refletia de volta mais carência. A dor não era apenas a falta de bens, era a sensação de inutilidade espiritual. E aí surgem as perguntas que nos consomem. O que é essa linguagem tão específica que consegue penetrar o véu da realidade estática? Como ela consegue, de fato, bypassar todo o estático mental e emocional que normalmente sabota nossas intenções? E, mais intrigante ainda, o que acontece com a realidade do buscador no instante exato em que ele abandona a rotina do pedido e abraça a autoridade da declaração? O desenvolvimento deste caminho exige uma compreensão profunda sobre a natureza da palavra falada. Não estamos falando de fonética, mas de frequência vibracional. A linguagem que transforma não é apenas um conjunto de sons, é uma emissão energética com uma assinatura específica. Pense na diferença entre um rádio que sintoniza a estática branca e um rádio que encontra a frequência exata da sua música favorita. A diferença é a precisão do alinhamento. A maioria das pessoas, ao falar com o divino, está na estática, misturando gratidão com medo, fé com condicionais, certeza com a ressalva do "se for da sua vontade". O segredo aqui reside na transição fundamental e radical do pedir para o declarar. Quando o buscador pede, ele se coloca automaticamente abaixo, na posição de mendicante. Ele assume que a fonte divina detém algo que ele não tem e que precisa ser convencida a liberar. Isso é uma linguagem de separação. A realidade que se manifesta é a que reforça a ideia de que o buscador está separado do bem que deseja. Contudo, quando ele aprende a declarar, a dinâmica muda instantaneamente. Declarar não é ditar, é reconhecer. É afirmar uma verdade já existente no plano espiritual e usar a palavra como a ponte de transferência para o plano material. O diálogo transformador é construído sobre a premissa de que o 2026 desejado, a prosperidade ilimitada, a saúde perfeita, o relacionamento harmonioso, já existe em potencial. A linguagem é, portanto, a ferramenta que ativa e materializa essa potencialidade. A escalada da transformação começa quando o buscador incorpora os pilares da nova conversação. O primeiro pilar é a gratidão antecipada radical. Não é apenas agradecer pelo que se tem, o que é um passo inicial válido, mas sim agradecer agora pelo que ainda não se manifestou, mas que já é certo em 2026. Esta não é uma gratidão condicional, é uma gratidão soberana. O buscador precisa falar com Deus como se estivesse revendo as memórias de 2026, já com os frutos colhidos, e não como se estivesse plantando a semente. Imagine o buscador, em vez de dizer, "Deus, por favor, me ajude a conseguir aquele emprego que eu tanto preciso em 2026." Ele passa a dizer, "Pai, eu te agradeço profundamente pela clareza, a competência e a alegria que sinto no meu papel profissional realizado em 2026. Eu amo a maneira como este novo fluxo de abundância me permite servir e prosperar." Percebe a sutil, mas colossal diferença? A primeira frase reforça a luta e a necessidade. A segunda afirma a posse e a satisfação. Esta mudança de foco, esta mudança linguística, é um pattern interrupt poderoso no cérebro e no espírito. O cérebro, acostumado ao ciclo de medo, é subitamente forçado a criar as vias neurais da certeza e da satisfação. A tensão interna diminui dramaticamente. A voz de comando é a voz da autoridade delegada. O segundo pilar é o comando declarativo em tempo presente. É a abolição total do futuro incerto e do pretérito lamentoso. Para o buscador que deseja ver a sua realidade mudar em 2026, a comunicação deve ser desprovida de "eu tentarei", "eu espero" ou "talvez aconteça". A linguagem do Criador é "eu sou", "eu tenho", "eu faço". Isso exige um ato de coragem quase físico, pois a mente lógica grita em protesto. O buscador pode estar olhando para uma conta negativa enquanto declara
Eu sou a fonte inesgotável de recursos. O dinheiro flui para mim com facilidade e alegria. Mas a voz com a qual ele fala precisa carregar a convicção inabalável de que essa é a verdade última. Se a sua palavra carrega a certeza de um decreto real, ela se torna mais real do que a circunstância temporária que você está observando. É o choque entre o fato transitório e a verdade eterna. Avançando nesta progressão de tensão, o buscador começa a entender que 2026 não é um ponto de chegada, mas o reflexo natural do estado de ser alcançado pela sua nova linguagem. A verdadeira virada não é a data, é a vibração mantida. A dificuldade é sustentar essa vibração quando o mundo externo insiste em provar o contrário. O desafio é falar a nova linguagem mesmo quando os resultados imediatos não aparecem. Este é o momento crucial. O buscador, após algumas semanas de prática, pode sentir um conforto interior, uma paz crescente. Mas os resultados externos, o dinheiro ou o novo relacionamento, ainda não se materializaram. Ele se depara com o muro da paciência e da persistência. É aqui que 90% desiste, retornando à linguagem da súplica e do desespero. Eles falham porque não compreendem que o ato de falar com Deus dessa nova maneira é, na verdade, um diálogo profundo de reengenharia da própria identidade. Então, permita-me reengajar sua atenção com a maior das revelações. O que a maioria chama de falar com Deus, o universo ou a fonte, é primariamente uma conversa codificada que você está tendo consigo mesmo, usando o divino como o maior amplificador de sua própria verdade. Se o buscador fala, eu sou saudável, forte e cheio de vitalidade, e ele o faz com a autoridade total de quem já sente a saúde pulsando, ele não está pedindo a Deus para curá-lo. Ele está ordenando que cada célula de seu corpo, que cada pensamento, que cada ação se alinhe à frequência da saúde que ele acabou de declarar em parceria com a fonte criadora. O diálogo é a permissão que o buscador dá a si mesmo para manifestar o que já lhe foi concedido por direito divino. O terceiro pilar, e talvez o mais difícil para o ego, é o alinhamento vibracional através do abandono da justificação. Quando o buscador utiliza a linguagem antiga, ele passa tempo demais justificando sua dor, seu fracasso, seu sofrimento. Eu mereço isso porque trabalhei duro, ou eu preciso disso porque fui injustiçado. Essa justificativa é um peso morto que impede a ascensão da frequência. A linguagem transformadora não gasta um único segundo explicando o passado ou negociando o futuro. Ela simplesmente é. O buscador aprende a dizer: eu sou merecedor de toda a riqueza, paz e sucesso, porque esta é a minha natureza. Ponto final. Não há se, não há porém. O clímax desta jornada de aprendizado se dá quando o buscador finalmente entende o grande engodo. O diálogo com Deus, falado com essa nova autoridade, não tem como objetivo convencer o Criador. O Criador já sabe e já deu tudo. O objetivo é, e sempre foi, convencer o buscador de sua própria divindade e poder co-criador. A virada de chave emocional é intensa. O buscador, ao invés de sentir o peso da oração, sente a leveza da certeza. A realidade não muda magicamente em um segundo, mas a percepção interna da realidade muda. Ele fecha os loops de dúvida sobre sua capacidade e sobre a resposta divina, pois entende que a resposta é sempre sim à frequência que ele emite. A partir desse momento, ele não está mais orando por um 2026 diferente. Ele está vivendo o 2026 que ele declarou. O benefício imediato, o payoff, é a eliminação da ansiedade e a entrada em um estado de fluxo e controle. A transformação real é a substituição do medo pela certeza inabalável, sustentada por uma linguagem que ressoa com a própria criação. Se você está cansado de ser parte dos 90% que falham, se você está pronto para abandonar a linguagem da carência e adotar a frequência da posse e da autoridade, você precisa dominar esta comunicação. Esta é a chave para liberar o seu 2026 de todas as amarras do passado. Não espere pelo próximo ano para começar a falar a língua da sua transformação. Clique agora,
Descubra os comandos exatos desta nova linguagem e comece a transformar sua vida nas próximas 24 horas. E se eu te dissesse que 90% das pessoas que oram diariamente, que buscam fervorosamente a intervenção divina, falham miseravelmente em conectar suas palavras com a verdadeira substância da mudança que buscam para 2026? A falha não está na fé, mas na frequência, na calibração errada do diálogo. Mas eu descobri o segredo. A calibração precisa da frequência de voz e intenção que não apenas atrai a atenção do universo ou da divindade, mas força a realidade a se render, a se realinhar ao decreto do indivíduo. Estamos aqui, no limiar de 2026, para entender que a comunicação com Deus não é e nunca foi um pedido de esmola, um lamento murmurado ao vento, mas sim uma declaração de soberania inegociável, o reconhecimento de uma parceria divina já estabelecida. O conflito central, a dor invisível que assola o buscador sincero, é que a maioria das pessoas fala com a fonte a partir de um lugar de falta abissal, de submissão covarde, dizendo com a voz tremendo de incerteza: se for da tua vontade, quando na verdade deveriam estar declarando com a certeza absoluta do Mestre: eu sou a tua vontade manifestada, e o que declaro é, portanto, a lei em meu território. Mas o que significa exatamente falar com Deus em termos de soberania inabalável? Como se traduz essa audácia espiritual para a linguagem cotidiana da prece? E, mais sutil, qual é o erro microscópico que a maioria comete ao tentar substituir o velho e suplicante pedir pelo poderoso declarar? E, talvez o mais importante para evitar o tropeço da egoísmo, como garantir que essa nova linguagem não seja apenas arrogância disfarçada, uma presunção vazia, mas sim fé operativa, a convicção que move montanhas, ou, neste caso, que redefine um ano inteiro, o ano de 2026. A mudança radical começa na eliminação do talvez. A língua do ser humano está infestada por palavras suavizantes, por condicionais que anulam o poder do decreto. Observe a própria estrutura da súplica média. O indivíduo pede por prosperidade, mas adiciona um atenuante: se eu merecer, ou se não for pedir demais, ou a mais perigosa de todas, a cláusula de escape: Deus sabe o que é melhor. Embora essa última frase contenha uma verdade profunda, quando usada na oração de manifestação, ela se torna um botão de cancelamento, uma forma de transferir a responsabilidade e, com ela, o poder de cocriação. Falar com Deus em 2026 exige a eliminação total e imediata dos softeners, dos amaciadores linguísticos. Quando você se dirige à fonte suprema, você não está enviando uma sugestão. Você está apresentando um projeto, que já foi aprovado no reino espiritual, e que agora requer materialização urgente no plano físico. Pense no indivíduo que deseja a cura. O velho padrão era: cura-me se for possível, Senhor. O novo padrão, a linguagem de 2026 que altera a realidade, é: eu declaro minha total e absoluta integridade física agora. A saúde perfeita é a minha condição manifesta. A doença é uma ilusão que se desfaz diante da minha palavra. A diferença é a conversão da incerteza em certeza ontológica, a certeza de que a divindade já providenciou a perfeição, e o papel do ser humano é apenas reconhecê-la e exigi-la como realidade presente. É aqui que a atenção aumenta e o desenvolvimento se aprofunda na ciência da manifestação através da fala. O universo, ou a consciência cósmica, não responde à necessidade, ele responde à ressonância. A necessidade vibra em falta. A declaração soberana vibra em posse. É um princípio físico-espiritual. Quando você diz, eu espero ter prosperidade, você está enviando uma frequência de espera. E o universo, sendo um espelho perfeito, reflete, você terá mais espera. Quando você diz com a total convicção da alma, eu sou a abundância manifestada. Eu opero a partir da plenitude em todos os meus assuntos financeiros.
A sua palavra não é apenas som. Ela é a ativação de um campo de força que atrai as circunstâncias, as ideias, as pessoas e os recursos que correspondem a essa frequência de plenitude. O erro sutil, aquele que a maioria comete ao tentar a transição do pedir para o declarar, é a falta de congruência emocional. Muitos tentam usar as palavras poderosas do Mestre, mas seu corpo, suas emoções, sua memória celular ainda estão gritando: eu sou uma vítima, eu não tenho o suficiente. Essa dissonância é o que chamamos de arrogância vazia. A fé operativa, a linguagem de 2026, é o alinhamento total. A palavra, a emoção e a intenção devem ser um só feixe de luz coerente. Você deve sentir a prosperidade antes que o extrato bancário a confirme. Você deve sentir a saúde antes que o diagnóstico médico a ateste. Este é o ponto crucial. A oração de 2026 deve ser sempre feita no tempo presente. O futuro é uma linha de chegada que nunca alcançamos. O passado é uma sombra que não podemos mais tocar. Somente o agora tem o poder criativo. Dizer, em 2026 serei próspero, é uma promessa vazia. Dizer, eu sou próspero agora, e esta prosperidade se manifesta através do meu ano de 2026, é um decreto de realidade. A profundidade desse diálogo transformador exige que o indivíduo mergulhe nas raízes das suas crenças limitantes. A voz que fala a Deus em soberania não pode coexistir com a voz interior que sussurra: você não é bom o suficiente. Portanto, antes que a declaração seja feita em voz alta, o trabalho interno de erradicar a autossabotagem deve ser massivo. Cada palavra proferida em direção à fonte deve ser blindada contra o veneno da dúvida pessoal. Aqui, o indivíduo deve encarar o espelho da sua própria hesitação. O que o impede de declarar a grandeza? É a memória de um fracasso passado? É a voz de um crítico da infância? Essa oração de soberania é um ato de guerra espiritual contra a mediocridade autoimposta. Falar assim com Deus significa que você está disposto a aceitar a responsabilidade total pela grandeza que está exigindo. Imagine o cenário. O indivíduo está em seu momento de comunicação. Ele não está de joelhos em súplica, mas de pé em dignidade. Ele não está pedindo um emprego. Ele está declarando que é a manifestação de uma carreira de impacto e propósito, e que o universo está apenas reorganizando as peças para que essa manifestação física ocorra na sua linha do tempo, precisamente no primeiro trimestre de 2026. A linguagem é específica, imperativa e desprovida de si ou talvez. Se você ainda acha que isso é apenas psicologia positiva barata ou uma simples técnica de autoajuda superficial, pare e respire fundo. A verdadeira virada, a verdadeira alavancagem da realidade, não está apenas nas palavras escolhidas, mas no silêncio entre elas, no momento em que você fecha a boca e a ação interna, a ressonância da convicção, começa. A mente tende a aceitar o impossível como o iminente, e a palavra é o selo, o contrato assinado com o universo. É crucial entender que a oração de soberania não busca a interrupção das leis naturais. Ela busca o alinhamento perfeito com a lei maior da cocriação. Muitas pessoas tentam usar essa linguagem poderosa para obter resultados triviais ou para tentar manipular o livre-arbítrio alheio, e é aqui que falham. A comunicação efetiva com Deus em 2026 é sempre um pedido por maior alinhamento, por maior luz, por maior capacitação, o que, por sua vez, manifesta os resultados materiais desejados: a casa, o dinheiro, o relacionamento. O mecanismo é o seguinte: ao declarar, o indivíduo está, na verdade, acessando uma versão de si mesmo que já possui o que está sendo manifestado. A oração não é um futuro a ser construído, é um presente paralelo a ser puxado para a realidade atual. A voz deve carregar o peso dessa realidade paralela. Vamos exemplificar com a prosperidade novamente, mas de forma mais densa. Em vez de dizer, quero ter R$1 milhão, a declaração deve ser: eu sou o canal puro e perfeito para a circulação de riqueza que ultrapassa o limite de R$1 milhão no meu controle líquido. Eu comando que todas as forças do universo se alinhem para refletir essa verdade na minha vida em 2026, com facilidade, graça e rapidez. Note a diferença. Não há carência,
há comando. Não há querer, há ser. O que acontece no momento seguinte a essa declaração? O universo testa. O teste não é uma punição divina, mas uma verificação da frequência. Um desafio financeiro inesperado pode surgir. O indivíduo que usa a velha linguagem entrará em pânico e dirá: Deus me abandonou, essa técnica não funciona. O indivíduo que domina a linguagem de 2026 encarará o desafio e reafirmará: este desafio é apenas a matéria bruta sendo reorganizada. Minha declaração de abundância é inabalável. Eu vejo a solução antes que o problema se manifeste. A chave aqui, e este é o grande segredo da revelação desta etapa, é o reconhecimento interno de que você não está pedindo por algo externo a ser dado, mas sim ativando algo que já é seu por direito divino inalienável. A oração soberana é o interruptor. A primeira manifestação, que sempre há um sinal, uma confirmação inegável de que a frequência foi atingida, pode ser sutil, um encontro casual, uma ideia brilhante que resolve um problema antigo, um retorno inesperado de um investimento que você havia esquecido. É neste ponto que a fé se transforma em conhecimento. A dúvida sobre a arrogância é dissipada quando o indivíduo entende que a audácia não é dirigida contra Deus, mas em aliança com Deus. A oração de soberania é a máxima humildade, pois é o reconhecimento de que o poder criador da fonte habita em você e que negar esse poder é o verdadeiro pecado. Quando o indivíduo fala assim, a realidade começa a ceder. Pequenos sinais, os easter eggs cósmicos, surgem para provar a validade da nova comunicação. A hesitação desaparece e a espera ansiosa é substituída por uma calma profunda. A energia não é mais gasta na súplica, mas na ação inspirada que segue a declaração. Falar assim com Deus significa que a negociação acabou e o contrato está sendo executado. A recompensa de falar assim é imediata, mesmo antes da manifestação física total. A paz de quem sabe que o pedido já foi entregue, antes mesmo de ser formulado. A carga de ansiedade é levantada, pois a fé se tornou uma certeza operacional. Este é o poder que redefine 2026, transformando-o de um ano de esperança em um ano de fatos consumados. Este é o momento de ir além da dúvida. É hora de pegar as palavras que você usa em seu momento mais íntimo de comunicação e passar o pente fino, eliminando todo o vocabulário da carência, da incerteza e da limitação. Prepare-se para a última e mais transformadora etapa. Clique agora e prepare-se para absorver o último estágio dessa revelação, onde o mapa completo e definitivo de ação para 2026 será entregue com todos os códigos de manifestação. E se eu te dissesse que 90% das pessoas falham exatamente na linha de chegada, no último metro da corrida, quando a vitória está garantida, sacramentada no plano espiritual? E se a sua grande virada de 2026, aquela que você declarou com tamanha ousadia, estivesse a um fio de cabelo da manifestação, mas você a sabotasse por um erro sutil, quase imperceptível, na linguagem final? A falha não está na fé inicial, nem na clareza do pedido, mas na manutenção da postura de posse. Mas o pior é que essa falha não é por falta de poder ou de misericórdia divina, mas por uma falta de persistência na linguagem correta, na frequência exata. Eu descobri o segredo que transforma o quase lá, o temido estava perto, em cheguei, e estou vivendo isso agora mesmo. E o que era promessa tornou-se fato irrefutável. Após percorrer a jornada da ousadia, da visualização vívida e da gratidão antecipada, após ter a coragem de olhar para o Criador não como um mendigo pedindo migalhas, mas como um filho legítimo que exige a herança, o palco está finalmente montado. Não se trata mais de pedir, nem sequer de desejar, trata-se unicamente de declarar e, crucialmente, sustentar essa declaração. Estamos no ponto de não retorno, onde a oração, a simples conversa, vira manifestação física e irrefutável. No entanto, a luta final, a última e mais traiçoeira batalha, não está no mundo exterior, nas circunstâncias, na economia ou nas pessoas que te cercam.
A dor que assola o transformador, o arquiteto da própria realidade neste momento exato, é a dúvida silenciosa que sussurra na escuridão da alma. E se tudo isso for apenas uma autossugestão vazia? E se Deus, por algum motivo, não responder neste tempo exato que eu determinei para que 2026 fosse diferente? O conflito reside na persistência da mente lógica, tentando invalidar a realidade espiritual que você tanto se esforçou para construir. É o teste final. O mundo ainda não mudou visivelmente, mas você deve se comportar como se ele já tivesse mudado drasticamente. O que é, afinal, o código da persistência irrevogável, a chave mestra para 2026? Como a mente, essa ferramenta poderosa, se torna um maior sabotador após a declaração mais poderosa já feita? E, fundamentalmente, qual é a única frase que você deve repetir incessantemente nos últimos meses de 2025 para garantir que a transformação de 2026 não seja apenas uma esperança passageira, mas uma realidade sólida e inquebrável? A jornada até aqui foi de ascensão, mas a travessia final é de sustentação. O universo, no momento em que você fez a declaração ousada e detalhada, instantaneamente rearranjou-se, a energia foi mobilizada. Contudo, entre a semente plantada e a colheita, existe o que os mestres chamam de o vazio fértil. É neste vazio fértil que a maioria desiste, exausta pela ausência de sinais imediatos. Você declarou a saúde plena, mas a dor ainda persiste por mais algumas semanas. Você declarou a abundância financeira que garante a tranquilidade de 2026, mas o extrato bancário ainda parece desolador. Os dias se transformam em semanas e, de repente, o peso do ainda não tenta sufocar o grito do já é. A pressão emocional se torna insuportável. A tentação de voltar aos velhos hábitos de oração, o implorar, o justificar o pedido, o barganhar com Deus é imensa. Aqui, precisamos de um pattern interrupt poderoso. Entenda, o vazio fértil não é um sinal de que Deus te esqueceu ou que sua oração falhou. Pelo contrário, o vazio fértil é o campo de energia onde a manifestação está sendo consolidada. É um espaço de silêncio denso e profundo, onde a semente precisa de tempo para romper a casca e começar a crescer, invisível, no subsolo da realidade. Se você desenterrar a semente para checar se ela está crescendo, você a mata. O código da persistência irrevogável exige uma única mudança de vocabulário e mentalidade durante este período de gestação. Você não está esperando, você está recebendo em câmera lenta. A sua conversa com Deus, que agora já é uma conversa de igual para igual, de filho para pai, deve se concentrar não em sobreviver ao vazio fértil, mas em agradecer pela existência dele, pois ele é a prova da manifestação iminente. A frase de manutenção é simples, mas possui poder atômico. Pai, eu te agradeço por este dia onde a minha nova realidade está se consolidando. Eu não vejo com meus olhos, mas eu sinto com a minha alma a prosperidade de 2026. Obrigado por ser a pessoa que já tem essa saúde, que já vive nessa casa, que já possui essa liberdade. Note a sutil diferença. Você não está mais pedindo. Você está descrevendo o seu presente, independentemente do que o seu passado, que é a realidade atual, tenta te mostrar. A oração se torna um monólogo de gratidão pela posse, transformando a paciência em constância inabalável. E é neste ponto da narrativa que a mente, o grande sabotador, tenta lançar o seu ataque final. A voz interior questiona a autenticidade desse agradecimento. Ela diz: você está mentindo para si mesmo. Olha a conta, olha o problema. É aqui que o reengajamento se faz necessário, um terceiro Hulk para nos puxar de volta à realidade que criamos. Aquele que aprende a dominar o vazio fértil não apenas recebe o milagre que pediu, mas se torna um milagre em pessoa, a própria evidência viva da transformação. O segredo não estava unicamente na intensidade das palavras no dia da declaração, mas na constância inabalável da frequência vibracional que você emitiu nos dias subsequentes. Manter a gratidão pelo que se tem antes de tê-lo é a assinatura da maestria espiritual. Mas ainda falta um elemento crucial para o clímax: a caligrafia divina.
Você sabe como ler os sinais de que o seu pedido já está a caminho, ou você está esperando um letreiro neon no céu? O universo e Deus não se manifestam por letreiros de neon. Eles se manifestam por sincronicidades, por intuições, por portas que se abrem de maneiras que a sua lógica jamais poderia prever. O seu pedido de 2026, a realidade transformada, já está viajando em sua direção. O que você está vendo agora são os seus precursores. A caligrafia divina são os pequenos e estranhos encontros, os pensamentos súbitos de uma solução, o número de telefone que aparece misteriosamente. É o universo sussurrando: estou aqui, o processo está em andamento, mantenha a frequência. Chegamos ao clímax, o ápice da nossa jornada, a virada de jogo definitiva. O clímax não é um evento grandioso e único, é a confirmação de que a sua linguagem de posse se tornou tão forte, tão real em sua mente, que o universo não tem outra escolha senão espelhá-la. Este é o momento da revelação final. A maioria das pessoas visualiza a manifestação como um estalo mágico, o dinheiro cai na conta, a cura é instantânea. Na verdade, a manifestação é a convergência gradual, mas inevitável, de sua realidade interna com a realidade externa. O código da persistência irrevogável é viver 2026 hoje. A sua realidade física, a realidade que você toca e vê, está sempre com um atraso de semanas ou meses em relação à realidade espiritual que você criou com a sua fala audaciosa. Chamamos isso de distância de manifestação. O erro fatal de 90% dos buscadores é que no momento em que a manifestação entra na distância, eles relaxam a linguagem, voltando à frequência da escassez ou do pedido passivo. Você deve fazer o oposto. Quando você sentir a primeira pequena sincronicidade, um dinheiro inesperado, uma ligação promissória, um alívio sutil no problema, você não deve pensar: "Ah, está melhorando". Você deve, com o máximo de convicção, declarar: "Isto não é o universo me enviando uma migalha. Isto é a confirmação de que a minha declaração de posse é absoluta. 2026 está se desdobrando agora." A revelação final é a atitude de aceitação absoluta da posse. Imagine a cena. Após meses de declarações consistentes, de agradecimento pelo que é invisível, você está na véspera de Natal de 2025. O mundo lá fora está em polvorosa, mas você está em paz. Você já vive 2026. Sua mente já fez a transição. De repente, o telefone toca. É uma proposta que supera todas as suas expectativas. Não é um milagre que veio do nada. É a materialização do diálogo sustentado com Deus. É o pagamento da fatura da sua ousadia. Neste momento de glória, a maioria pula de alegria e agradece a Deus pelo presente, mas o arquiteto da realidade faz diferente. Ele olha para o céu e diz com serenidade e poder: "Eu sabia. Eu te agradeci por isso todos os dias. Obrigado por honrar a minha palavra, pois a minha palavra é a sua palavra." A manifestação não é o fim da oração, mas a confirmação da sua autoridade. A mudança não é um evento, é uma confirmação de que a sua frequência se tornou a dominante. O mendigo que pedia migalhas a um Deus distante foi finalmente substituído pelo arquiteto, pelo co-criador, que dita as plantas do universo e as apresenta a Deus como um projeto conjunto. A transformação que você procurava não foi apenas da sua carteira, da sua saúde ou do seu status social, foi da sua identidade. Você se moveu da posição de súdito para a posição de herdeiro legítimo. Você não terá um ano de 2026 onde as coisas vão dar certo. Você terá um ano de 2026 onde as coisas já estão certas, porque você estabeleceu essa realidade no plano espiritual meses antes, usando a linguagem da posse, da audácia e da gratidão antecipada. A realidade não muda magicamente, ela se dobra à sua vontade persistente. O pagamento final desta jornada, o payoff, é a eliminação total da ansiedade. Por que sentir ansiedade sobre algo que você já tem? Por que implorar por algo que já foi prometido e garantido por uma conversa irrevogável com o Criador?
A sua paz é o sinal mais poderoso de que você está no caminho certo. O mundo pode estar desmoronando lá fora, mas a sua estrutura interna, firmemente ancorada na posse do que está por vir, garante sua estabilidade. Você agora é inquebrável. Você agora detém as 4 chaves: a clareza total do que quer, a audácia de falar como se fosse um fato consumado, a gratidão antecipada e, o mais importante, a persistência na linguagem de posse durante o vazio fértil. Não espere 2026. Viva-o agora. A atitude final, aquela que separa o sonhador passivo do realizador poderoso, é a ação imediata. Tome posse dessa linguagem, aplique-a ao vazio fértil que está se manifestando em sua vida neste momento e veja a realidade se render à sua palavra sustentada. O tempo é agora. A mudança é interna. A manifestação é inevitável. Clique agora, assuma a sua nova identidade e garanta que essa conversa com Deus se torne sua única e irrefutável realidade em menos de 24 horas. O trono está esperando por você. Tome-o.